Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Até aqui. Quando as crianças nascem, elas em tudo dependem dos seus pais. E se os pais, se nós não fizermos absolutamente nada pelos nossos filhos recém-nascidos, só existe um destino. É a morte. Né? Os seres humanos são diferentes dos animais. Pode ter uma gata, pode estar prenha, pode dar à luz a uns gatinhos, e se a gente pegar e largar aquele gatinho por aí, ele é capaz de conseguir sobreviver sozinho. Ele vai sofrer bastante para conseguir comida e tudo, mas é possível que ele consiga sobreviver. Agora, uma pessoa, quando ela nasce, ela é totalmente dependente dos seus pais. Uma criança, quando nasce, ela não consegue fazer nada por ela mesma. Mas, à medida que crescem, as crianças elas começam a ficar menos dependentes dos seus pais. Elas já conseguem tomar banho sozinhos. Eles já conseguem usar o fogão para fazer alguma refeição, alguma coisinha. Ele já consegue usar o forninho elétrico, o micro-ondas, a torradeira e outros eletrodomésticos. E à medida que vão se desenvolvendo os filhos, já agora na pré-adolescência e na adolescência, aí eles começam a achar que não precisam mais dos seus pais. De uma forma geral, é isso que acontece. E de uma forma geral, quando isso acontece, é naquele momento ali em que eles cometem os maiores erros. Pode ver, a grande parte dos maiores erros que as pessoas cometem é na adolescência. Porque está naquela idade intermediária em que já se espera que a pessoa haja como adulto, mas ela não tem a maturidade de uma pessoa adulta. E por isso mesmo ela comete erros e mais erros. E se ela ainda tivesse esse pensamento de que ela não precisa em nada dos seus pais, ela vai se dar muito mal na vida. Vai cometer muitos erros dos quais às vezes não tem volta. Tem erros que a gente comete e tem volta. Tem outros erros que nós cometemos e a gente vai ter que conviver com aquele erro ali o resto da vida. Os pré-adolescentes, os adolescentes, então, de uma forma geral, pensam que podem tudo, quando na verdade eles não podem nada, exatamente porque lhes falta a maturidade e a experiência de vida dos seus pais. Porque os seus pais já foram adolescentes no passado e também cometeram os seus erros e aprenderam que a vida não é bem assim. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes e em muitas instâncias, nós nos comportamos como esses pré-adolescentes, como esses adolescentes. Nós pensamos que podemos tudo, quando na verdade nós não podemos nada. Nós pensamos que temos em nós mesmos a capacidade de superar as pressões do mundo. Nós pensamos que temos em nós mesmos a inteligência suficiente para rejeitar as tentações do diabo. Nós pensamos que temos em nós mesmos a força bastante para vencer as nossas próprias fragilidades. E o problema é que nós não somos nada disso, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada por nós mesmos. Nós não somos inteligentes o suficiente
Nós não somos fortes o bastante e nós não podemos nada por nós mesmos. Reconhecer que nós não podemos nada por nós mesmos é extremamente importante para evitarmos aquilo acerca do qual o escritor de Hebreus alertou os seus leitores e a nós no capítulo 10, que é o pecado de apostasia, apostatar da fé, o pecado de rejeitar Jesus, o pecado de pecar contra o Espírito da graça. A fé que permanece firme nas coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas, é uma fé que desconfia de si mesma para confiar unicamente em Deus. A fé, ela desconfia de si mesma. A fé, ela não confia em si mesma. Por isso que não faz sentido aquelas orações em que as pessoas confessam a sua grande fé. O Senhor sabe como eu tenho fé. O fato da pessoa confessar isso já mostra que a fé dela ou é muito pequena ou é uma fé falsa, inclusive. A fé, ela sempre desconfia de si mesma, porque a fé não se enxerga a si mesma como digna de qualquer coisa. A fé reconhece que é Deus que faz todas as coisas. E se é Deus que faz todas as coisas, então eu não posso confiar em mim mesmo. Aqueles que recuam e voltam atrás na fé para a perdição das suas almas, nunca de fato creram em Deus. Eles recuam exatamente porque a fé deles estava neles mesmos. Eles podiam dizer que criam em Deus, que criam em Jesus. Mas a verdade é que eles criam, a fé deles estava neles mesmos, naquilo que eles mesmos podiam fazer. E quando eles perceberam que eles não tinham capacidade de fazer nada, eles se desesperaram e voltaram atrás. Que é o que aconteceu, por exemplo, com aquelas pessoas que são equivalentes ao solo, naquela parábola do semeador, ao solo rochoso. Aparentemente, aquelas pessoas creram em Jesus, creram em Deus. Mas daqui a pouco começaram as dificuldades da vida. As dificuldades da vida de uma forma geral e as dificuldades da vida cristã. Aquela pessoa que se identifica com Jesus, de uma certa forma, ela vai sofrer mais do que aqueles que não se identificam com Jesus. E aquela pessoa, vendo todo aquele sofrimento, ela percebe que ela não tem capacidade de vencer, ela se desespera, ela se desanima e desiste. Porque a fé dela não estava em Deus, estava em si mesma. Então, aqueles que recuam e voltam atrás da fé nunca de fato creram em Deus, eles creram em si mesmos. Como você pode se assegurar que não será um daqueles que vai voltar atrás na fé e recuar para a perdição da tua alma? Como você pode ter certeza disso? Imitando a fé que Abraão e Sara tiveram quando Deus lhes prometeu um filho e uma descendência incontável. É por isso que ele está dando todos esses exemplos de fé aqui no capítulo 11. Porque ele terminou o capítulo 10 falando o seguinte: nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Mas que tipo de fé? A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e assim por diante. Então, até agora nós vimos a fé de Abel, de Enoque, de Noé. Na semana passada nós vimos a fé de Abraão com relação à posse da terra. E hoje nós vamos ver a fé de Abraão e de Sara com relação à promessa que Deus deu a eles de lhes dar um filho e uma descendência inumerável, incontável. Abraão e Sara, quando Deus lhes prometeu um filho, eles reconheceram, depois de muitos erros, como a gente vai ver,
depois de cometerem muitos erros e pecados, eles reconheceram que nada podiam por si mesmos e que apenas Deus podia todas as coisas. O Espírito Santo quer nessa noite que você preste atenção, bastante atenção na história de Abraão e Sara e imite a fé que eles tiveram. E a fé que eles tiveram nos ensina o seguinte, ou te ensina o seguinte, que você deve crer em Deus sabendo que você nada pode sem Ele você nada pode, e que Ele pode todas as coisas pelos seus filhos. Então, como eu já disse antes, na semana passada nós começamos a ver a fé de Abraão. E nós aprendemos que o aspecto da fé dele que nós devemos imitar é viver como peregrinos nesse mundo, como quem não tem direito a nada nesse mundo. Ao viver como um peregrino, como quem não tem direito a nada, pela fé Abraão testificou duas coisas. A primeira delas era que Deus, e somente Deus, poderia dar a ele e aos seus descendentes a posse da terra. Ele não chegou lá na terra de Canaã dizendo, eu tomo posse disso aqui em nome de Jesus, ou em nome do Deus que apareceu para mim. Não, ele chegou lá e ele habitou como um peregrino, como em terra estranha. Ele estava testificando que era Deus e somente Deus que poderia dar a ele e aos seus descendentes a posse da terra, e não a sua própria força, a sua própria engenhosidade, o seu próprio poder, habilidade ou estratégia. A segunda coisa testificada por Abraão a viver nesse mundo como um peregrino era que ele esperava não a possessão de uma área de terra ou de uma cidade fundada pelos homens. Se estivesse à espera de um simples pedaço de terra no Oriente Médio e de uma cidade edificada pelos homens, Abraão teria vivido nesse mundo como quem pertence a este mundo. Mas não foi isso que Abraão fez. Ele viveu nesse mundo como quem não pertence a esse mundo. Ele viveu como alguém que espera algo muito superior ao que esse mundo pode oferecer. Pela fé, Abraão esperava receber de Deus os novos céus e a nova terra e a cidade do próprio Deus. Pela fé, Abraão esperava receber como herança o universo renovado por Jesus e habitar na cidade que Deus arquitetou e construiu para os seus filhos, a Jerusalém Celestial, a nova Jerusalém. Era essa cidade que Abraão esperava. E ainda na semana passada nós vimos que a promessa da posse da terra já incluía a promessa de um filho, de uma descendência, porque Deus disse o seguinte a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A promessa da posse da terra já tinha ali embutida a promessa de uma descendência. Porque dele Deus faria uma grande nação. E depois de chegar na terra de Canaã, isso foi Gênesis 12, versículos 1 e 2. Depois de chegar na terra de Canaã, Deus apareceu a Abraão e ele disse: darei essa terra à tua descendência. Então a promessa da posse da terra já tinha embutido ali a promessa de uma descendência. Na semana passada nós vimos que mesmo que jamais fosse ver com seus olhos o cumprimento pleno da promessa, pela fé, Abraão viu o princípio desse cumprimento nos nascimentos miraculosos de Isaque e Jacó, do seu filho e do seu neto. Abraão nunca veria o pleno cumprimento da promessa com seus olhos, porque Deus disse que seria a sua descendência que ele daria aquela terra. Abraão receberia aquela terra apenas no sentido de que ele foi aquele que recebeu a promessa e os seus descendentes receberiam a terra no nome dele, mas ele jamais veria aquela promessa cumprida. E aqui nós aprendemos que a fé de Abraão era aquele tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele esperava o recebimento da terra prometida,
mas que os olhos não veem. Ele jamais veria com seus próprios olhos o cumprimento daquela promessa. Ele jamais veria o cumprimento final daquela promessa, mas ele viu o início do cumprimento. O nascimento do seu filho e do seu neto. E nessa noite nós veremos como foi que, pela fé, Abraão alcançou de Deus o nascimento impossível de um filho improvável. No verso 11, o nosso autor ainda está falando acerca de Abraão. Não nos parece aqui, porque ele fala simplesmente de Sara, né? Pela fé também é a mesma Sara. Mas, de fato, o nosso autor aqui, ele ainda está falando acerca de Abraão. E isso nós descobrimos tanto pelo contexto, como pela semântica do texto grego. O escritor de Hebreus dedica um bom espaço para a discussão da fé de Abraão, do verso 8 até o verso 19. Ele está falando acerca de Abraão. Sendo que o nome de Abraão aparece apenas 2 vezes. No versículo 8, pela fé Abraão, e depois no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão. Por isso, então, no verso 11, o nome de Abraão, ele não aparece, mas ele está subtendido ali. Porque é de Abraão que o nosso escritor está falando. O nome de Abraão não aparece ali, mas ele está subtendido. E o nome de Sara é citado apenas de forma circunstancial, como um comentário parentético. Comentário parentético é aquela coisa que nós, quando estamos escrevendo um texto, colocamos entre parênteses. Por isso, comentário parentético, de parênteses. É como se o nosso escritor estivesse dizendo, pela fé Abraão e também a mesma Sara. Inclusive é assim que a NVI traduz. E por que a NVI traduz dessa forma? Porque no texto grego, a palavra aqui que nós temos traduzida como conceber, literalmente é plantar a semente. Pela fé, recebeu o poder de plantar a semente. E nós não precisamos entrar nos detalhes da reprodução humana para perceber que quem planta a semente é o homem. Né? Inclusive, a palavra sêmen vem dali, semente. Quem planta a semente é o homem. Então a NVI acrescentou o nome de Abraão no verso 11 para deixar mais claro. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, por considerar fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E o verso 12 também, eu me esqueci de falar isso antes, mas eu vou falar agora. O verso 12, ele não cita Sara, ele cita apenas Abraão. Por isso também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão. Então isso deixa claro que o versículo 11, de fato, está subtendido que é Abraão que ele se refere ali. Mas qual a importância de Abraão e Sara terem um filho? Porque é isso que a gente espera de um casal, né? A coisa mais natural é que um casal tenha filhos. É de se esperar que isso aconteça. Tanto é verdade que quando nós vemos um casal casado há muito tempo, sem filhos, causa um certo espanto. Porque se espera que um casal tenha filhos. Então era de se esperar que eles tivessem filhos. Mas é aí que está o problema, ou os problemas. Porque Abraão e Sara, eles não eram um jovem casal apaixonado. Eles já estavam na terceira idade já. Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos. E além disso, Sara, ela era estéril. Ainda que ela tivesse 20 anos, ela não conseguiria ter nenhum filho.
E de fato não conseguiu ter nenhum filho. Porque provavelmente Abraão e Sara não se casaram quando eles tinham 75 e 65 anos. Provavelmente eles se casaram jovens. E na verdade a gente só sabe que Sara era estéril. Por quê? Porque tendo casado jovens e tendo Abraão chegado à idade de 75 e ela de 65, não tendo filhos, a única explicação qual era? Que algum deles ali era estéril, pelo menos algum deles. Na pior das hipóteses, os dois eram estéreis. Mas a gente sabe que Abraão não era estéril porque ele teve um filho com Agar depois. Então a gente sabe que o problema de fato residia em Sara. O problema de saúde estava em Sara, ela era estéril. Foi esse casal de idosos, que além de idosa, a mulher era também estéril, foi esse casal que Deus prometeu um filho. E não somente um filho, mas uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu e tão incontável quanto a areia do mar. Deus poderia ter escolhido um casal jovem, se Ele quisesse, né? Porque Deus escolhe a quem Ele quer escolher. Ele poderia ter escolhido um casal jovem em que tanto o homem quanto a mulher tivessem condições de gerar um filho. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez questão de escolher um casal de velhos, que só pela sua velhice já não poderiam ter filhos, e além de serem velhos, a mulher era estéril. E vocês já perceberam que esse é um padrão na palavra de Deus? Vocês já devem ter percebido isso. Pelo menos quem já leu o Antigo Testamento uma vez, ou já ouviu histórias do Antigo Testamento, já percebeu que esse é o padrão da palavra de Deus. Deus sempre gostou de fazer coisas através de pessoas que nunca tinham as condições naturais de cumprir aquilo que Deus queria fazer. Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, a mãe de Sansão era estéril, Ana, a mãe de Samuel, era estéril, e Isabel, a mãe de João Batista, era também estéril. Por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu todas essas mulheres e todos esses casais para, a partir deles, fazer nascer personagens importantes do Antigo Testamento e da Bíblia? Para mostrar que quando diz respeito a qualquer bênção que nós possamos receber, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A gente pode comprar o material todo, a gente pode contratar os pedreiros, os construtores, mas se Deus não quiser que aquela casa seja edificada, vai dar tudo errado. Os construtores não vão entender o que está acontecendo. Eles estão fazendo tudo certinho, como tem que ser, e nada dá certo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia a polícia. Em vão passam pelas ruas de Novo Hamburgo os carros da brigada. Deus faz essas coisas para mostrar que quando diz respeito a qualquer bênção que nós possamos receber, nós nada podemos fazer por nós mesmos. E essa é uma das situações mais difíceis que qualquer um de nós pode se encontrar. Quando não existe nada que nós possamos fazer. Na maior parte das nossas vidas, nós nem percebemos que não temos nenhum controle sobre coisa alguma que diz respeito a nós e aos outros. Porque nós acordamos, nós comemos uma coisa, nós trabalhamos, nós estudamos, nós cumprimos as nossas responsabilidades, nós comemos mais um pouco, nós estudamos e trabalhamos mais um pouco.
Nós paramos um pouco para relaxar e nos divertir, comemos mais um pouquinho, relaxamos, vamos dormir e no outro dia a gente repete tudo de novo. E parece que está tudo sob controle. Parece que somos nós que mandamos nas nossas vidas. Parece que nós temos controle sobre todas as coisas, até que, de repente, do nada, os nossos sonhos se tornam em pesadelo e as nossas esperanças naufragam. Nós perdemos o emprego. E daí, quando tu perde o emprego, tu percebe que todos os dias que tu acordava para ir trabalhar e tu pensava que tu estava no controle da tua vida, na verdade, tu não estava no controle da tua vida. Agora tu percebe isso, porque agora tu não tem mais emprego. Tu quer trabalhar, mas eles não vão deixar tu trabalhar. Tu vai querer entrar na empresa, eles não vão deixar tu entrar na empresa. Tu diz, eu quero trabalhar. Eles, sim, eu sei que tu quer, mas a gente não quer que tu trabalhe aqui mais. O nosso carro é roubado, a nossa casa é destruída, um familiar nosso se machuca gravemente, né? Ninguém esperava que pudesse acontecer uma coisa dessa. E daí é nessas horas que a gente percebe que, na verdade, nada está debaixo do nosso controle. Alguém que nós amamos morre e nós mesmos nos encontramos enfermos com uma doença para a qual a medicina não tem cura. E daí a gente percebe que a gente nunca controlou a nossa vida de fato. Não há nada pior do que se sentir impotente, do que querer fazer alguma coisa, mas não ter nada para fazer. Não há nada pior do que perceber que por mais que nós quiséssemos, não há nada a ser feito. É nessas horas que nós percebemos que mesmo naqueles momentos em que tudo estava bem, quando tudo parecia estar debaixo do nosso controle, nós nunca tivemos real controle sobre nada das nossas vidas. O aparente controle que tínhamos sobre as nossas vidas, quando tudo estava bem, era só isso mesmo. Era apenas aparência, era apenas uma mera ilusão. E foi isso que Abraão e Sara experimentaram em primeira mão quando Deus lhes prometeu um filho e uma descendência inumerável. Uma coisa que nós nunca queremos para os nossos filhos são falsas esperanças. Porque nós sabemos que poucas coisas machucam mais do que ter uma esperança frustrada. E nós adultos, nós criamos muitos mecanismos psicológicos para lidarmos com a frustração das nossas esperanças. E um desses mecanismos é simplesmente abandonar qualquer esperança. Porque eu jamais vou sofrer a dor de uma esperança frustrada se eu não tiver esperança alguma. Então eu já cansei de ter as minhas esperanças frustradas, eu penso, bom, em vez de continuar sofrendo, é melhor simplesmente abandonar toda e qualquer esperança. Essa é uma tática que eu sempre usei na escola, principalmente. No liberato, especialmente no liberato. Principalmente o terceiro ano, que foi o ano mais difícil para mim no liberato. Eu estava com medo que eu ia repetir uma disciplina. Na verdade, eu sabia que eu ia repetir, porque eu tinha certeza que eu não tinha conseguido, no terceiro trimestre, nota suficiente para passar. E eu fui lá, eu subi o morro aqui, já preparado, sabendo que eu, no ano que vem, teria que repetir aquela disciplina. E daí, quando eu cheguei, eu vi que o professor foi bondoso comigo e me deu alguns décimos na nota para mim conseguir uma média 6. Eu fiquei feliz. Agora, imagina ir lá, esperançoso que vai passar, e daí chega lá, não passei. Então a gente cria esses mecanismos psicológicos. A gente abandona a esperança, a gente pensa, não tem mais jeito.
A gente faz isso para não sofrer. Nós abandonamos a esperança. Existem mulheres que não querem ter filhos. E existem mulheres que têm filhos e não deveriam de ter tido filhos, né? Tantas notícias por aí, a gente percebe que tem mulheres que não deveriam ter tido filhos, ou pelo menos deveriam ter cuidado melhor dos seus filhos. Mas apesar do que prega o nazifeminismo, eu gostei dessa palavra aqui, a maioria das mulheres quer ter filhos, e grande parte das mulheres que não têm filhos ficam frustradas por causa disso. Quando não tem. A jovem e bela Sara se casou com seu meio-irmão Abraão, estando cheia de sonhos. E um desses sonhos era o sonho de ser mãe de muitos filhos. Mas os anos foram passando e ela nunca conseguiu engravidar. E de tanto se frustrar, de tanto se entristecer, Sara resolveu, como nós fazemos, resolveu abandonar toda esperança. Resolveu abandonar a esperança de ser mãe e de ter filhos. Ela pensou, para que sofrer? Para que sempre ficar pensando, é agora? E daí não acontece. Ela abandonou a esperança. E por um tempo as coisas melhoraram um pouco para ela. Melhoraram um pouco, mas não muito, porque nós sabemos que é impossível se desfazer das esperanças de forma completa e continuar a viver de fato nesse mundo. Porque se a gente de fato abandonasse toda e qualquer esperança, a gente não continuaria vivo. A gente faria como muitos, que se enforcam, pulam na frente do Transurb. Então, se de fato a gente abandonasse toda e qualquer esperança, a gente iria fazer isso, a gente iria acabar com a vida. Tentar se desfazer de qualquer esperança é a mesma coisa que abusar do álcool ou das drogas, para tentar fugir dos problemas e das dores da vida. Por algumas horas, enquanto o efeito do álcool e das drogas está presente no organismo da pessoa, a vida é boa de novo. Por quê? Porque é como se os problemas não existissem, ela esqueceu dos problemas. Ela fica feliz, ela fica eufórica. Só que quando o efeito passa, a memória dos problemas voltam e volta pior ainda. Por alguma razão, volta pior ainda. Porque a fuga do problema, ela não diminui o problema. A fuga do problema simplesmente aumenta o problema. A pessoa se sente mais sobrecarregada com seus problemas do que estava antes. Então, a vida de Sara ficou um pouco melhor por um pouco de tempo. Mas não muito, porque toda vez que ela via uma mulher com uma criança no colo, ela via naquela mulher o sonho que ela queria ter na sua vida e nunca conseguiu concretizar. Aí, ela se sentia frustrada e triste novamente. Mas o que ela podia fazer? Nada. Se dependesse dela, ela teria 10 filhos, 20 filhos. Mas ela não podia fazer nada. Até que um dia Abraão veio até ela, dizendo que Deus havia aparecido para ele e ordenado que eles saíssem daquele lugar e fossem até a terra que Deus, mostraria a Abraão. E essa terra Deus vai dar para a nossa descendência, disse Abraão a Sara. E com certeza Abraão compartilhava dessa mesma esperança frustrada de Sara. E diante da promessa de Deus, os dois ficaram animados e esperançosos novamente. Porque, bom, se Deus diz que vai dar essa terra à nossa descendência, isso quer dizer que nós vamos começar a ter muitos filhos já a partir de agora. É uma descendência enorme, Deus vai fazer de nós uma nação.
Então, todos os filhos que nós não tivemos durante toda essa vida de casados, nós vamos começar a ter agora já. Eles chegaram na terra de Canaã e lá peregrinaram por 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de filhos. E eles começaram a sentir aquele sentimento familiar de desesperança e tristeza com o passar dos anos. Aquele sentimento voltou. Porque Deus nos prometeria uma grande descendência, mas se recusa a nos dar um único filho que seja? E a todo momento Deus via a desesperança e a tristeza de Abraão e Sara, e por isso mesmo Deus repetiu a eles a promessa. Em Gênesis 13, Deus diz o seguinte para Abraão: e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Mas ainda assim a promessa de Deus a eles parecia impossível de ser alcançada. Deus havia lhes dado uma promessa e ao mesmo tempo se recusava a cumprir essa promessa. Deus lhes deu uma promessa e então apagou as luzes. Como eu me referi na conclusão da semana passada, da conclusão da pregação da semana passada. Eu li o seguinte versículo, Isaías 50, versículo 10. Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês serão atormentados. Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara, e Deus apagou as luzes. E eles tinham que agora viver nesse escuro, em que eles não viam nada diante deles que pudesse indicar que de fato um dia eles teriam um filho sequer. Mas a fraqueza de Abraão e Sara foi mais forte do que eles. Eles não aguentaram mais viver nesse escuro no qual Deus colocou eles. Eles não queriam mais viver pela fé. Eles queriam criar a sua própria luz artificial. Eles queriam viver por aquilo que os seus olhos poderiam ver. E seguindo os costumes da época, Abraão e Sara então resolveram ajudar a Deus. Eles resolveram adotar como filho e herdeiro o seu principal servo, o mordomo Eliezer. Que era um costume da época. Se tu não tinha filhos, se tu era uma pessoa de posses e não tinha filhos, tinha o problema quem é que ia receber a herança, né? A pessoa não tem filhos, então quem é que vai receber a herança? O casal adotava como filho o seu escravo mais querido. E aquele escravo seria então o herdeiro de todos os bens. Abraão e Sara pensaram, bom, de certo é isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer isso então. E diante dessa proposta, Deus responde a Abraão o seguinte: Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las, e acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Essa é a primeira menção à fé
que a palavra de Deus faz? Através do verbo crer. Porque quando o escritor de Hebreus fala acerca da fé de Abel, Enoque e Noé, ele está falando acerca da fé deles que se manifestou através da obediência deles a Deus. Deus falou a eles e eles creram em Deus. E o sinal, a prova de que eles creram em Deus é que eles obedeceram a Deus. Mas agora, Gênesis 15, é a primeira vez que a palavra de Deus menciona a fé através do verbo crer. Abraão creu em Deus e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Aqui foi o momento em que Abraão recebeu a salvação. Foi nesse momento em que ele foi justificado pela fé. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 4. Nesse mesmo contexto, Deus faz uma aliança de vida e morte com Abraão, uma aliança unilateral em que Deus e somente Deus invocou sobre si a morte caso a aliança fosse quebrada. E a aliança foi quebrada e Deus morreu. Jesus morreu para pagar os pecados que foram cometidos debaixo da primeira aliança. Nós já vimos isso no livro de Hebreus. Mas apesar disso, apesar de Deus dizer, Eliezer não vai ser o teu herdeiro, e o teu herdeiro vai ser alguém que vai nascer de ti, apesar de Deus falar para Abraão, sai agora da tua tenda, olha para o céu, olha as estrelas do céu, vê se tu consegue contar elas, porque a tua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Apesar de Deus fazer uma aliança de vida ou morte com Abraão, garantindo todas essas coisas, a fé de Abraão e Sara era uma fé inconstante, que às vezes estava em alta e outras vezes em baixa. E mesmo diante da promessa de Deus, Abraão e Sara notaram uma coisa. Eles notaram que Deus havia dito que o herdeiro deles nasceria de Abraão, de ti mesmo. Mas Deus não tinha dito nada acerca de Sara. Deus não disse que o herdeiro de Abraão nasceria de Sara, em Gênesis 15. E eles fizeram aquilo que nós muitas vezes fazemos também, com a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, e daí a gente presta atenção naqueles detalhezinhos que a palavra de Deus não menciona. E a gente se apega a esses detalhezinhos para tentar justificar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ações más. Porque Deus não disse isso. Deus falou aquilo, mas Ele não falou isso aqui. Então a gente deve evitar jogar pedra em Abraão e Sara por fazer isso, por notar que Deus não havia dito nada acerca de Sara, porque a gente comete o mesmo pecado também. Várias e várias vezes. Então, como eles notaram que Deus não havia dito nada acerca de que Sara seria a mãe, de fato, a mãe biológica do herdeiro de Abraão, Deus só havia falado acerca de Abraão como sendo o pai biológico, eles resolveram ter um filho através de uma barriga de aluguel. Mas naquela época não existia fertilização in vitro e nem inseminação artificial. Então Abraão teve que manter relações com a mulher que carregaria o seu filho. E é importante nós notarmos aqui que, de novo, Abraão e Sara, eles não estão inovando. Eles não estão inventando moda, como a minha mãe gosta de dizer. Não. Naquela época, era padrão. O servo de alguém era visto como a extensão do seu senhor. Agar era serva de Sara. Agar era uma extensão de Sara. Então Sara poderia ter um filho através da sua serva Agar. Isso é tão comum que depois Jacó
vai fazer a mesma coisa. Não porque ele quis fazer, mas porque as duas mulheres que casaram com ele quiseram fazer a mesma coisa. Eles não estavam inventando nada, eles só estavam seguindo o costume da época. Depois de 10 anos de peregrinação em Canaã e 10 anos de espera pelo cumprimento da promessa, Abraão e Sara resolveram ter um filho através de Agar, serva de Sara. A fé de Abraão e de Sara era uma fé frágil, e sendo frágil, a fé deles por vezes falhava em permanecer firme na esperança de que o Deus que fez a promessa também vai cumprir aquela promessa no seu devido tempo. Agar engravidou e deu à luz a Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. E Deus não falou nada. Ismael nasceu e Deus não falou nada para Abraão. Por 13 anos, Abraão e Sara pensaram que Ismael seria adotado por Sara como filho e por Abraão como herdeiro. Herdeiro dos seus bens e herdeiro da aliança que Deus havia feito com Abraão. Por 13 anos eles pensaram isso. Porque Deus não falou nada. Ismael nasceu, Deus não falou nada. Deus não disse, Ismael não vai ser o teu herdeiro. Mas quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a Abraão, renovando com ele a sua aliança, renovando com ele a promessa e mudando o nome e o destino de Abraão e de Sara. Porque a todo momento eu estou falando aqui acerca de Abraão e Sara, mas até então esses não eram os nomes originais deles. Os nomes originais deles era Abrão e Sarai. Abrão significa pai da altitude ou pai exaltado, e Sarai significa minha princesa. A partir de agora, Abrão não seria mais o pai exaltado. Ele seria conhecido como Abraão, pai de uma multidão, pai de muitas nações. E Sarai não seria mais chamada de minha princesa, mas apenas de princesa. No mundo antigo, o nome falava acerca do destino de uma pessoa, acerca do caráter de uma pessoa. E o dar nome a alguém demonstrava o poder que aquela pessoa tinha sobre aquele que recebeu o nome. Por isso que Deus ordena que Adão dê nome aos animais. Porque ao dar nome aos animais, Adão está dizendo, eu tenho domínio sobre esses animais. E por isso eu digo que esse animal aqui se chama cavalo, e aquele leão, e assim por diante. E é por isso que é Adão que dá nome a Eva. No sentido de que ele é o cabeça da família. Então, quando Deus muda os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, Deus está fazendo duas coisas. Deus está mudando o destino deles, e Deus também está dizendo que Ele é quem domina de forma soberana sobre eles. Ele é aquele que determina os tempos e as estações na vida deles. Abraão seria o pai de muitas nações e Sara não seria mais apenas uma princesa na casa de Abraão, mas a princesa sobre todo o mundo. Por isso que não mais minha princesa, e simplesmente princesa. Não é à toa que Deus dirigiu as seguintes palavras a Abraão quando lhe mudou o nome da sua mulher e quando instituiu a circuncisão como sinal da aliança entre si e o seu povo, os filhos de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações.
Não será chamado mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei a minha aliança contigo, com a tua descendência, como aliança perpétua em suas gerações futuras, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei. Ela será mãe de nações e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E disse Abraão a Deus: considera diante de ti a vida de Ismael. Não fica fazendo promessa que não pode ser cumprida, Deus. Não fica dizendo para um homem de 100 anos que ele vai ter um filho com uma mulher de 90 anos. Vê, o Ismael ali já está com 14, 15 anos. Pega ele como meu descendente. E Deus lhes respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele como aliança perpétua para a sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tem te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. Vocês perceberam aqui que Abraão, ele riu, ele deu uma risada. E a gente, todos nós, acho que nos lembramos que daqui a pouco Sara também vai dar uma risada, né? Mas a gente deve perceber que a risada de Abraão, o riso de Abraão, não foi considerado ofensivo a Deus. Não foi um riso irônico, não foi um riso sarcástico, mas foi fruto do deslumbramento de Abraão diante das palavras proferidas por Deus. Tanto é que Isaque significa ele riu. Esse é o significado do nome Isaque. Ele riu. Alguns dias depois de mudar o nome e o destino de Abraão e Sara, Deus volta a aparecer a Abraão, agora para falar acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes de tratar da destruição dessas cidades, Deus perguntou a Abraão. Vocês se lembram lá, apareceram 3 homens diante de Abraão, um deles era Deus e os outros 2 eram anjos, né? Então, Deus perguntou a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está ali na tenda. E Deus lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor já também velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues. Tu riste? O riso de Sara veio da sua amargura, da sua tristeza, do desejo de nunca ter recebido promessa alguma que pudesse alimentar a sua esperança, agora mais uma vez frustrada. Sara, quando Sara riu, ela estava pensando: eu já tinha aceitado que nunca seria mãe, que nunca teria filhos. Por que Deus tinha que fazer isso? Por que Ele tinha que me dar essa esperança falsa de novo? Para que me fazer esperar e desejar por algo que nunca vai acontecer?
Um ano depois, quando Abraão tinha 100 anos de idade, Sara, aquela mulher velha e estéril, de 90 anos de idade, estava dando luz a Isaque, o filho que Deus tinha prometido, o filho da promessa de Deus. Depois de 25 anos da promessa dada, Deus finalmente cumpriu essa promessa no nascimento de Isaque. E apesar de todas as fraquezas e fragilidades da fé de Abraão e Sara, o escritor de Hebreus nos recomenda a fé deles. O escritor de Hebreus quer saber como vocês não vão voltar atrás e não vão recuar para a perdição da alma de vocês? Observe a fé de Abraão e Sara, quando Deus lhes prometeu um filho. Apesar de toda a fraqueza, de toda a fragilidade, de todos os pecados que eles cometeram, a fé deles é recomendada para nós, para que nós imitemos, para que nós tenhamos a fé deles como exemplo. Deus requer de nós uma fé verdadeira, não uma fé perfeita. Porque fé perfeita não existe. E fé perfeita não existe porque nenhum de nós é perfeito. E se na verdade algum de nós fosse perfeito, nem de fé nós iríamos precisar. A gente só precisa de fé exatamente porque nós somos imperfeitos. Todos nós temos fraquezas, fragilidades, medos, dores, traumas, frustrações. E Deus conhece todas essas coisas em nós muito melhor do que nós mesmos. Não importa se em algum momento a tua fé em Deus tenha falhado. O que importa é o que você fez depois que a tua fé falhou. Isso é o que importa. Porque a fé de todos os filhos de Deus falha em algum momento, em alguma circunstância. Então, o importante não é a falha da nossa fé. O importante é o que nós fizemos depois que a nossa fé falhou. Você já se arrependeu de todas as vezes que a tua fé vacilou e você falhou em esperar e confiar em Deus? Não confie em si mesmo, pensando que você é capaz de fazer qualquer coisa por si mesmo ou pelos outros desse mundo, porque a gente viu, a partir da história de Abraão e Sara, que isso é mentira, a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. E pelo contrário, sempre quando a gente se atravessa na frente de Deus e tenta fazer alguma coisa por nós mesmos, a gente sempre se dá mal. Porque, por exemplo, Sara, ela por 13 anos, na verdade um pouquinho mais, ela sofreu nas mãos de Agar. Porque agora Agar estava se achando. Antes ela era uma serva, mas agora ela teve um filho com o senhor dela e ela começou a se achar. E ela começou a desprezar Sara. E ela começou a tratar Sara como se Sara não tivesse toda aquela autoridade. Por 13, 14, 15 anos, a vida familiar lá de Sara, Abrão e Agar não foi muito boa. Tudo porque eles se atravessaram na frente de Deus e quiseram fazer por si mesmos aquilo que só Deus poderia fazer por eles. Também, relembrando um pouquinho da pregação da semana passada, quando chegou o momento da descendência de Abrão lutar pela terra prometida, eles deveriam de lutar não com as suas próprias forças, não com as suas próprias estratégias, mas a partir da força, do poder e da estratégia de Deus. Todas as vezes que os filhos de Israel
lutaram de acordo com a vontade de Deus, eles se deram bem. Mas quando eles abandonaram a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, eles se deram mal. E foi nesses casos que Deus permitiu que aqueles povos não fossem completamente derrotados, e depois aqueles povos acabaram atrapalhando a vida de Israel. Aqueles povos de tempos em tempos entravam no território de Israel, roubavam as colheitas, estupravam as mulheres, matavam as pessoas. Sempre quando a gente se atravessa na frente de Deus para tentar fazer alguma coisa por nós que só Deus pode fazer, a gente se dá mal. A gente está procurando sarna para se coçar, como a minha mãe também gosta de dizer. A gente só está conseguindo problema. A gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente gostaria de fazer e a gente está conseguindo problema a mais. A gente já tinha vários problemas e a gente está conseguindo um problema a mais de graça. Não pense que você tem em si mesmo a capacidade de superar as pressões do mundo, ou inteligência suficiente para rejeitar as tentações do diabo, ou a força bastante para vencer as tuas próprias fragilidades, porque você não tem nada disso, nós não temos nada disso. Quando nós pensamos que somos capazes de fazer por nós mesmos qualquer coisa, como se tivéssemos essa capacidade, nós estamos desconfiando de Deus para confiar em nós mesmos. Aquelas 2 vezes ali que eu destaquei, que Abraão e Sara tentaram fazer por si mesmos aquilo que Deus havia prometido a eles, eles estavam desconfiando de Deus. Eles chegaram à conclusão, bom, Deus não vai fazer nada. Talvez Deus não tenha nem capacidade de fazer aquilo que Ele prometeu. Então vamos ajudar a Deus aqui. Eles estavam desconfiando de Deus para confiar em si mesmos. Mas a fé que permanece firme até o final, sem jamais recuar, ela sempre se arrepende das vezes que desconfiou de Deus. Ela sempre volta atrás. A fé verdadeira que nunca volta atrás para a perdição da sua alma é aquela fé que volta atrás todas as vezes que desconfiou de Deus. A fé, que é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas que ainda não vemos, sempre volta a desconfiar de si mesma para confiar unicamente em Deus. Essa foi a experiência de Abraão e Sara. Várias e várias vezes eles desconfiaram de Deus e passaram a crer em si mesmos. Mas todas as vezes que eles pecaram, todas as vezes que eles desconfiaram de Deus, eles voltaram atrás e eles se arrependeram. Todas as vezes que eles pecaram, a fé que eles tinham em Deus, que Deus lhes daria o filho, que eles ainda não viam, os levou a reconhecer que eles nada podiam fazer por si mesmos. Por isso que todas as vezes que eles desconfiaram de Deus para confiar em si mesmos, eles se arrependeram. Eles voltaram atrás. Não somos capazes em nós mesmos de fazer nada. Nós não somos inteligentes o suficiente, não somos fortes o bastante. A verdadeira fé é aquela que confessa que nada pode fazer por si mesmo. Por isso que uma fé acerca da qual Jesus dá testemunho é daquele homem que diz, eu creio, Senhor. E logo depois de dizer, eu creio, Senhor, ele diz, me ajuda na minha incredulidade. Porque ele cria, mas ao mesmo tempo ele sabia que a fé dele, a todo momento, estava vacilando. Creia em Deus sabendo que você nada pode
sem Ele. E é nessa hora, quando finalmente toda a confiança em nós foi destruída e só resta em nós a esperança em Deus, é nessa hora que Deus se revela e cumpre as suas promessas. Versículo 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. De um homem velho, sem vigor físico, casado com uma mulher igualmente velha e estéril, Deus fez nascer um filho. Mas não apenas um filho, porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações. E que Sara seria a mãe de muitas nações, e que muitas nações e reis e povos descenderiam deles. De um homem velho, sem vigor físico, casado com uma mulher igualmente velha e estéril, Deus fez descender uma multidão mais numerosa que as estrelas do céu e tão incontável como a areia do mar. Mas quem é essa multidão mais numerosa que as estrelas do céu e tão incontável quanto as areias do mar? Uma leitura rápida e descuidada desse verso acaba limitando a descendência numerosa e incontável de Abraão como sendo apenas a nação de Israel e o povo judeu. Mas a nação de Israel é apenas uma nação e o povo judeu é apenas um povo. E a promessa de Deus a Abraão e Sara fala de muitas nações e de muitos povos. Em Gênesis 12, Deus diz: eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas em Gênesis 17, Deus diz: eu te constituí por pai de muitas nações. Muitas nações e muitos povos e muitos reis vão descender de ti, vão nascer a partir de ti. E Sara também, ela será mãe de muitas nações. Reis e povos vão sair dela. Israel é apenas uma nação e o povo judeu é apenas um povo. E a promessa de Deus a Abraão e Sara fala de muitas nações e muitos povos. Está claro, então, que a multidão, que é mais numerosa que as estrelas do céu e tão incontável como a areia do mar, não se refere somente a Israel. Mas então, a quem se refere? Se refere a todas as nações da terra que são abençoadas por meio da descendência de Abraão. Porque em Gênesis 22, Deus diz o seguinte: quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, o anjo de Deus interrompe e diz que ele não precisava mais sacrificar o seu filho, e depois diz o seguinte: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra são abençoadas por meio da tua descendência. E qual é o único filho de Abraão que pode abençoar a todas as nações, a não ser Jesus? Por isso Paulo argumenta em Gálatas 3, versículos 13 e 16, que Jesus é o único e verdadeiro filho legítimo de Abraão. Paulo escreve o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu? Cristo foi feito amaldiçoado, maldito na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos teus descendentes", como se falasse de muitos, mas como se referindo a um só, "e a teu descendente", que é Cristo. Paulo argumenta que Jesus é o único e verdadeiro descendente legítimo de Abraão.
É por isso que os evangelhos principiam o Novo Testamento anunciando o nascimento do Filho de Deus com as seguintes palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Toda a pressuposição do Novo Testamento é que Jesus é o único filho legítimo de Abraão. Da mesma forma que Jesus é o único filho legítimo de Davi, que pode se assentar sobre o seu trono, Jesus é o único filho legítimo de Abraão. Ao afirmar que a descendência de Abraão incluiria muitas nações e muitos povos, isso indica que desde o início Deus tinha determinado que o seu povo incluiria a todas as nações e etnias que por ele foram criadas. E foi com a vinda de Jesus a este mundo que Deus, então, expandiu o conceito do que é Israel, o seu povo, para além das fronteiras étnicas e geográficas do Israel do Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus a este mundo, Deus deixou bem claro que o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado apenas e tão somente na sua carne. Com a vinda de Jesus, Deus deixou bem claro que o verdadeiro judeu é aquele que tem o seu coração circuncidado, aquele que recebe do Espírito Santo a regeneração no Novo Testamento. Romanos 2, porque judeu não é o que é exteriormente, nem é circunciso quem é apenas o exterior da carne, mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Meus irmãos, agora Filipenses, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, com a circuncisão da carne, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Jesus e não confiamos na carne. E Colossenses, tende cuidado para que quem vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo o principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é a remoção do domínio da natureza pecaminosa que em vós havia. Com a vinda de Jesus, ficou claro que Israel, o verdadeiro povo de Deus, não é formado pelos que são judeus na carne, mas por aqueles que, sendo judeus ou gentios, creem em Jesus. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, isso é Gálatas 3, assim foi com Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que creu. Gálatas 3 ainda. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós em Cristo fostes batizados e vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E em Apocalipse, então, nós encontramos o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão, de que por meio do seu filho as nações seriam abençoadas, fazendo dele, Abraão, o pai de muitas nações e de muitos povos. E cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Depois dessas coisas, ia uma grande multidão que ninguém podia contar, uma grande multidão
que ninguém podia contar, semelhante àquilo que Deus havia dito a Abraão, lá em Gênesis. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e da presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E então vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, veio e falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou um espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pulando os versículos, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, aquelas muitas nações das quais Abraão foi feito pai, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, aqueles muitos reis dos quais Abraão e Sara seriam pais. Os descendentes de Abraão, cujo número é maior do que as estrelas do céu, são todos aqueles que creem em Jesus como o seu Senhor e Salvador. Os filhos de Abraão, cujo número é tão incontável quanto a areia do mar, são aqueles que, crendo em Jesus, herdam ou herdarão e habitarão a mesma cidade que Abraão esperava. Os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa não são aqueles que nascem a partir da sua linhagem sanguínea, nem do desejo da carne e nem da vontade humana, mas aqueles que nascem a partir da vontade de Deus. Os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa não são aqueles que são circuncidados na carne, mas aqueles que tiveram seus corações circuncidados pelo novo nascimento. Os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa são aqueles que creem no Messias, no Cristo, no Filho de Davi, no Filho de Abraão, no Filho de Deus. E se Deus fez da descendência de Abraão, se Deus fez a descendência de Abraão nascer de muitas e muitas mulheres estéreis, Deus fez o filho de Abraão nascer de um milagre maior ainda. Nascer de uma mulher que jamais tinha tido relação com homem algum. É no filho de Abraão que você crê? Ou em si mesmo? Você crê no Filho de Deus ou em si mesmo? É em Jesus que você crê ou em si mesmo? Você crê que no seu Filho Deus já fez todas as coisas por você e que no devido tempo essas coisas vão se manifestar na sua vida, ou você acha que pode fazer melhor do que Deus? Porque em última instância foi isso que Sara e Abraão pensaram: nós podemos fazer melhor do que Deus. Os descendentes de Abraão, que junto com eles habitarão na cidade de Deus, são aqueles que sempre se arrependem das vezes em que pensaram que poderiam fazer melhor do que Deus.
Eles até cometeram esse erro, eles até cometeram esse pecado. Várias e várias vezes, os filhos de Abraão, aqueles que herdarão a promessa, aqueles que habitarão na mesma cidade que Abraão vai habitar e esperava enquanto peregrinava lá na terra de Canaã, muitas e muitas vezes, esses filhos de Abraão pensaram que poderiam fazer melhor do que Deus. Mas em todas essas vezes, eles se arrependeram. Eles imitaram a fé do seu pai. Eles reconheceram as suas fraquezas, as suas fragilidades e voltaram atrás em arrependimento. Não se engane pensando que você pode fazer melhor do que Deus. Porque do ponto de vista humano, talvez até pareça que você possa fazer melhor do que Deus. Talvez do ponto de vista humano, a tua vida vai ser melhor. Porque como a gente viu na pregação passada, quando Deus aparece para Abraão e chama ele para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ir para uma terra que ele nunca tinha visto, Deus não estava chamando Abraão para uma vida melhor. Deus não estava promovendo Abraão, dizendo, Abraão, tu sofreu muito, agora tu vai descansar um pouco. Não, Deus estava, do ponto de vista humano, Deus estava rebaixando Abraão. Deus estava chamando Abraão para uma vida pior, para uma vida mais difícil. Porque quando tu mora perto das pessoas que tu conhece, quando tu mora naquele lugar em que tu já sabe como funcionam todas as coisas e em que tu de fato é dono daquele lugar, a tua vida é muito mais fácil. Agora, quando tu é chamado para viver num lugar onde tu não é dono, onde tu não manda nada, e onde não existe ninguém da tua família para te proteger, caso alguém queira fazer mal para ti, é uma vida pior. Então, assim como Deus chamou Abraão para uma vida pior do ponto de vista humano, talvez, na aparência, você até consiga tornar a tua vida melhor do ponto de vista humano. Talvez você saiba, consiga fazer melhor do que Deus. E talvez você consiga conquistar o mundo. Mas você vai conquistar o mundo com um preço da tua alma. Porque Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ter uma boa vida do ponto de vista humano, conseguir fazer coisas melhores e mais espetaculares do que Deus faz do ponto de vista humano, mas perder o principal daquilo que se tem? Não se engane a si mesmo pensando que por si mesmo você pode superar as dificuldades da vida cristã, porque são esses que pensam dessa forma, que apostatam da fé, que voltam atrás, que rejeitam a Jesus, que pecam contra o Espírito da graça. Ainda que Deus tenha apagado as luzes e você se encontre no meio da escuridão, tenha aquela fé que é a certeza das coisas que você espera, mas que ainda não vê. Creia em Jesus e no Evangelho da mesma forma que Abraão creu em Deus, mesmo com todas as fraquezas, mesmo com todas as suas fraquezas, com todas as suas fragilidades, creia em Jesus e no Evangelho da mesma forma que Abraão creu em Deus. E aqueles que, apesar das suas fragilidades e fraquezas, creem em Jesus e no Evangelho como Abraão creu em Deus, são esses que Deus tem como filhos. São esses que Deus recebe como filhos seus. Se pela fé em Jesus você é um dos filhos de Deus,
Então creia em Deus sabendo que Ele pode tudo pelos seus filhos. Você não pode nada por si mesmo. Mas Deus pode tudo por você. Sendo você filho de Deus, pela fé, Deus vai fazer tudo por você. E quando eu digo que Deus vai fazer tudo por você, eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que você quer que Deus faça por você. Eu estou dizendo que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele quer fazer por você. Porque cada um de nós tem um passado distinto e uma história diferente a ser vivida nesse mundo. Não foi testado na mesma área em que Abraão foi testado. Ele também teve que ter uma fé que esperava algo que ele ainda não via. Deus anunciou o dilúvio. Ele nunca tinha visto chuva na vida dele. Então ele esperou por algo que ele nunca viu. Mas não na mesma área, não na mesma circunstância de Abraão. E assim somos todos nós. Todos nós temos que ter uma fé que é o firme fundamento daquelas coisas que nós esperamos, mas que não vemos. Mas na vida de cada um de nós, esse esperar por coisas que nós ainda não vemos se manifesta em áreas diferentes. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos fraquezas diferentes, nós temos fragilidades diferentes, a nossa história é diferente. Nós não devemos viver a mesma vida nesse mundo. As nossas vidas são diferentes umas das outras. Mas você deve ter a certeza de uma coisa: sendo você pela fé em Jesus um dos filhos de Abraão, você também é um filho de Deus. E assim como Deus fez tudo por Abraão, conforme a história que Abraão deveria viver nesse mundo, Deus vai fazer tudo por você conforme a história que você deve viver nesse mundo. Então você não deve ficar com ciúmes daquilo que os teus irmãos em Cristo têm, e nem com inveja daquilo que os incrédulos possuem. Você deve permanecer firme na fé, crendo, conforme Paulo escreveu acerca de Abraão, crendo contra a desesperança e com a esperança de que Deus vai fazer tudo por você conforme os planos que Ele mesmo tem para você. E não vou ser eu a dizer quais são os planos que Deus tem para você. Porque eu não sei. Então não permita que ninguém diga para você quais são os planos que Deus tem para você. Porque alguém muito bem poderia chegar para Abraão e Sara e dizer: não, desiste disso. Se não aconteceu durante todo esse tempo, é porque não vai acontecer. Da mesma forma que a mulher de Jó chegou para ele, né, e disse: tu ainda é fiel a Deus? Olha o que Deus fez contigo. Deus tirou todos os nossos bens, Deus tirou os nossos filhos, e agora tu está agonizando aí com essa doença. Não permita que ninguém diga para você qual é o plano que Deus determinou para você. Busque o reino de Deus, essa justiça em primeiro lugar. Deus vai fazer por você todas as coisas que te são necessárias. Como filho de Deus, você tem lugar cativo e reservado na cidade de Deus. Então, ainda que você sofra nessa vida, ainda que você chore nessa vida, tendo um lugar cativo e seguro na cidade de Deus, lá todas as tuas lágrimas serão secadas. E lá você será consolado e confortado. E na verdade você pode agora mesmo já começar a experimentar esse consolo, esse conforto, através da paz de Deus que excede todo entendimento.
Essa paz de Deus que excede todo entendimento já é um vislumbre do consolo e do conforto que todos os filhos de Deus terão na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Então, siga firme na fé, que é o fundamento das coisas que você espera, mas que ainda não vê. Porque você não pode nada sem Deus, mas Deus pode todas as coisas por você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível escapar do juízo de Deus. Sem fé é impossível habitar na cidade de Deus. E sem fé, nós vimos hoje, é impossível estar entre os filhos de Deus. Sem fé é impossível ser contado como um dos filhos de Deus. E se você é um filho de Deus, imite a fé de Abraão. Creia em Deus sabendo que você nada pode sem Ele e que Ele pode todas as coisas por você.